Paulo, de qualquer maneira, tem uma questão da área que você está trabalhando e da importância delas serem reconhecidas, né? Não só por você, mas pelo grupo que você está e mais amplamente pelo momento do mundo, né? Que raios é isso? Conta aí um pouquinho, qual que é essa história aí? Então, é o seguinte, mudanças climáticas globais, que é a área que eu trabalho, e a questão Amazônia, a poluição do ar urbano, etc. e tal, é uma área que hoje está muito em voga. Quer dizer, até 10 anos atrás a gente imaginava, olha, mudanças climáticas globais era para 2050, final do século, só que agora caiu a ficha de que o clima já mudou. Não é que ele vai mudar no futuro. Nós já temos um novo clima. Em São Paulo a gente vê isso claramente. Você estava falando da Europa. Na Europa, essa semana mesmo, teve mais de 3 mil mortos na Espanha e em Portugal, temperaturas de 47 graus em Portugal, 49 na Espanha, e gente morrendo no meio da rua. Quer dizer, isso é um indício claro de que o clima mudou, né? Por causa do sistema socioeconômico que a gente tem, e aí agora a ciência tem que ajudar a sociedade a enfrentar esse novo clima, se adaptar a esse novo clima e assim por diante. Então eu dei sorte de trabalhar numa área que acabou pegando no breu rapidamente, né? Isso é sorte. Né? Tem outros pesquisadores brilhantes que trabalham, por exemplo, em matemática, onde o cara demora 20 anos para demonstrar um teorema. Né? Então, cada um dá a sua própria contribuição na ciência. Entendi. Sobre esse lance aí da Europa, na verdade, toda essa mudança climática que rola no mundo e tal, é isso que tu chama do antropoceno? Eu li alguma coisa sobre a tua vida e tal, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é, o que ele chama de antropoceno? Uma nova era geológica. Pois uma nova era geológica. Gente, o nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos, né? O universo nasceu há 13,6 bilhões de anos atrás, né? O novo telescópio mostrou isso, algumas fotos de algumas galáxias que nasceram antes do nosso sistema solar existir, né? Muito legal isso. E, bom, nesses 3,6 bilhões de anos, a vida foi evoluindo, né? Começou nos oceanos, foi para o continente, e só há 200 mil anos atrás apareceu uma espécie, que somos nós. Né? Veja, foi ontem, apareceu, né? 200 mil anos, perto de 4,6 bilhões de anos, não é nada. Só que a gente está fazendo um estrago tão grande, transformando o nosso planeta, que a gente está colocando em risco as outras espécies e a nossa própria espécie. A isso a gente chama de antropoceno. Ou seja, a gente adquiriu uma capacidade de mudar, por exemplo, a composição da atmosfera com os gases de efeito estufa, que nenhuma outra das milhões de espécies que habitam o nosso planeta conseguiram. Então é uma façanha enorme, mas, por outro lado, é uma responsabilidade gigantesca, porque a preservação da biodiversidade do nosso planeta está nas nossas mãos. E a gente não está cuidando muito bem disso daí não, na verdade, né? Não, principalmente porque governos e empresas estão muito mais preocupados em ganhar dinheiro no curtíssimo prazo do que realmente pensar na sobrevivência da humanidade ou o que os meus filhos e os meus netos vão ter como clima no planeta. Então é um problema sério que a gente tem e a ciência tem muito para contribuir para isso. Você acha que é uma miopia em relação ao futuro ou você acha que é outra coisa? Não é miopia. É visão mesmo. Eles intencional. Muito bem, claro. Então, conta aí como é que é essa visão. Né? Conta essa visão. Não vamos imaginar que um fazendeiro que desmata 10 mil hectares da Amazônia não sabe o que está fazendo. Claro que ele sabe. Vamos dizer que o Trump não estava sabendo o que ele estava fazendo quando joga bilhões de dólares na indústria do carvão. Sabe muito bem. É que esses caras têm uma visão de curtíssimo prazo. Eles têm os 4 anos do mandato de um presidente, tem a duração que a sua terra que você vai ter algum lucro com aquela terra. Em geral é 4, 5 ou 6 anos. Só que a questão é que agora a gente precisa pensar no planeta, né, na sustentabilidade do planeta como um todo. E pouquíssima gente consegue fazer isso, mesmo de governo e mesmo de empresas. Então, por exemplo, as companhias de petróleo
Shell, Esso, eles sabem muito bem o que eles estavam fazendo desde a década de 50, jogando dióxido de carbono na atmosfera. Que isso ia aquecer o planeta, eles sabiam... Eles sabiam desde a década de 50? Claro, antes dos cientistas. Tem documentos que mostram isso claramente, né? Então, a questão do efeito estufa, por exemplo, todo mundo diz, olha, ninguém sabia disso. Olha, foi publicado em 1896 um paper por um físico sueco chamado Svante Arrhenius, e ele calculou naquela época, antes da mecânica quântica e só usando régua de cálculo, que se a gente dobrasse a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, a temperatura iria aumentar 5 graus. Rapaz, se você faz a mesma conta que o Arrhenius fez há 150 anos atrás, hoje nos maiores supercomputadores do mundo, você chega na mesma resposta. Oh, caralho. Então não é novidade. Todo mundo sabia disso, né? A questão não é essa. A questão é que as indústrias e os governos só têm interesse em abocanhar o máximo possível de recursos financeiros ou recursos naturais, o que dá no mesmo, né? O mais rápido possível e dane-se o resto. É isso que está acontecendo. Mas, Paulo, isso aí é um trem que já foi, não é? Assim, tem volta? Não tem volta. Porque assim, eu vejo várias pessoas, eu vi que teve uma convenção, talvez, que os países estavam combinando de ter um teto, e aí um pode meio que vender para o outro o que ele não usou de emissão e tudo mais, e aí os caras que compram, sei lá, não sei o que, como é que funciona. Mas assim, eu vejo algumas tentativas nesse sentido, de dar uma freada nesse processo, mas é um caminho sem volta, não é? Além de ser um caminho sem volta, tá? É o seguinte, hoje nós estamos jogando para a atmosfera alguma coisa da ordem de 42 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa a cada ano. Só para você ter uma ideia do que é isso, né? Nos últimos 150, nós estamos emitindo por ano agora o que a humanidade inteira emitia muito a cada década ou a cada 20 anos. Então, isso aumentou em 20 vezes. Exatamente. Então, está acelerando. E essa aceleração dos impactos das mudanças climáticas estão associadas com isso. O processo se acelerou de uma tal maneira que você vê as convenções climáticas, né, onde se junta um monte de diplomatas para discutir o que não fazer. Porque eles fazem um monte para o Brasil. O Brasil prometeu zerar o desmatamento da Amazônia até 2028. Se você vai ver lá, não tem uma lei, não tem um incentivo, não tem nada. Ainda nem começamos. Exato. E é daqui a 8 anos, espera aí, daqui a 6 anos. Né? Então, é uma irresponsabilidade com a humanidade e com os recursos naturais dos quais a nossa sobrevivência depende deles, é gigantesca. E a população, em geral, não caiu muito a ficha disso ainda. E é muito importante.